Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Bom dia, Gerry. Bom dia, Cris. Bom dia, senhoras, senhores, jovens. Sou Vicente Andreu, fui presidente da Sanasa no governo de Toninho e Isalene e fui presidente da ANA, da Agência Nacional de Água, nos governos Lula e Dilma. Estamos inaugurando uma coluna que será semanal aqui na Rádio Noroeste, e vamos falar de meio ambiente, de água, de saneamento, tratando não só das questões locais, aqui de Campinas, da região, mas procurando tratar desses temas de uma forma bastante abrangente e didática. É evidente que todos nós estamos profundamente preocupados com a pandemia do coronavírus e as suas consequências sobre a nossa saúde, no nosso dia a dia, na higiene, nas medidas sanitárias, em evitar o contágio, evitar transmitir o vírus. Muito preocupados com as questões econômicas, são absolutamente incertas de como essa pandemia vai afetar os empregos, a renda das pessoas informais, como cuidar das pessoas que não têm renda alguma. Isso é tremendamente preocupante, mas eu queria aproveitar esses minutos aqui na Rádio Noroeste para fazermos algumas reflexões que já vamos tirando também dessa pandemia. A primeira que eu queria destacar, Jerry, é a nossa fragilidade. Fragilidade enquanto seres humanos, não só pela transmissão assustadora do vírus, mas também diante da nossa incapacidade, inclusive científica, de responder rapidamente a essa pandemia, evitando essa quantidade assombrosa, assustadora de mortes que nós já assistimos e que infelizmente ainda vão acontecer durante um período que ninguém sabe ao certo. Mas assim como nós somos frágeis, isso está ficando claro, as pessoas começam a ver isso com mais nitidez ainda, o quanto o nosso planeta é frágil. Nós costumamos ouvir que o planeta suporta tudo, a água suporta tudo, o solo suporta tudo, os oceanos suportam tudo, o ar suporta tudo, que você pode desmatar, que isso não tem consequência alguma sobre o planeta, que as mudanças climáticas são invenções e não vão ter consequências sobre a nossa vida. Isso está se demonstrando um erro. Quem fala isso hoje são pessoas completamente dessintonizadas da realidade. E não tem decreto para parar o planeta, né? Não tem decreto de quarentena no planeta. As crises continuam e continuarão existindo, os eventos extremos, e isso aprofunda muito as condições gerais dessa pandemia. Várias regiões do Brasil estão sem água. Bilhões e bilhões de pessoas no mundo não têm água encanada ou água em condições de qualidade adequadas. Dá para imaginar o que seria nós atravessarmos a seca de 2014-2015 com uma pandemia dessa dimensão, né? E esses eventos, eles estão se acentuando. Então, do mesmo jeito que nós temos que cuidar muito da nossa saúde, porque nós somos frágeis, nós temos que cuidar muito da saúde do planeta, porque o planeta é frágil. Nós temos que combater a poluição, temos que denunciar o desmatamento, temos que estar o tempo todo atento para essas questões. Por quê? Porque elas afetam, num momento, de uma maneira dramática, as nossas vidas. A segunda questão que eu queria trazer, Cris, é sobre a solidariedade. E começam a aparecer muitos exemplos positivos, claro que também tem muita gente brigando, estocando comida, com atitudes que não vão ajudar todos nesse momento, mas
muitos exemplos de solidariedade, cuidando da depressão, das pessoas mais pobres, levando alimentos, mas eu queria dar uma dimensão maior para essa questão da solidariedade, que é a cooperação internacional. E a cooperação, num momento como esse, dá para perceber que ela é ainda insuficiente. Uma cooperação global, seja do ponto de vista da ciência, na descoberta de remédios e de vacinas que reduzam ou eliminem esse vírus na medida do possível, mas também a cooperação entre as medidas que precisam ser adotadas de uma maneira mais ou menos comum, porque não tem como evitar que o problema se fique resolvido só no âmbito de uma cidade, de um estado, de um país. Esse problema é um problema que afeta todo o planeta e todos os países, e assim não dá para aceitar. É absolutamente assustador também a incapacidade do nosso governo Bolsonaro, que aproveita esses momentos para acentuar questões de natureza ideológica que são absolutamente nocivas para o Brasil, né? Então, o segundo elemento que eu penso que o coronavírus coloca é de que as pessoas precisam entender que nós precisamos de uma cooperação global para enfrentar os problemas e dessa cooperação para enfrentar os problemas decorrentes das mudanças climáticas. Isso é fundamental. E a terceira questão que eu queria tratar inicialmente nessa coluna é sobre o público e o privado. Na questão da saúde escancarou, todo mundo está percebendo que não tem como você privatizar serviços como o da saúde. Países que têm a saúde privada têm muito mais dificuldades de lidar com o tema da pandemia, e mesmo aqueles países que têm os serviços públicos também enfrentam problemas, é claro, mas o acesso a esses serviços é universal e não determinados pela condição de quem tem ou não tem dinheiro para poder pagar esse tratamento. Essa é uma outra questão que eu vou abordar mais adiante, numa outra coluna, de que nesse momento todos, independentemente de classe social, está sendo atingida, mas no decorrer da crise é evidente que se não houver medidas muito fortes de garantir o acesso de todos à saúde, aos alimentos, às medidas, aos produtos sanitários, nós vamos começar a ter também uma situação onde, para algumas pessoas que têm renda, essa crise vai aparecer de uma maneira, e para outras pessoas que não têm renda, essa crise vai aparecer de outra maneira. Mas, assim como não se pode pensar em saúde privada, outros serviços também não podem ser privatizados. É o caso do saneamento. Por várias razões, mas agora nessa pandemia, o que a gente observou é que algumas empresas públicas, como a Sabesp, tomaram a iniciativa de zerar a conta, principalmente das camadas sociais mais pobres. Isso é absolutamente correto. Inclusive aqui em Campinas, eu não tenho notícia se a Sanasa está tomando uma medida equivalente, que é uma empresa pública, o que é um erro, mas em certa medida o governo tem todos os instrumentos para tomar uma decisão como essa. Se o saneamento fosse privado, não haveria nenhuma condição de redução da tarifa. Mesmo a Sabesp sendo pública, no dia seguinte que foi anunciada essa medida, as ações da Sabesp baixaram, além da crise geral da Bolsa, 8,7%. Por quê? Porque é uma visão de que os serviços essenciais devam estar focados essencialmente no lucro, e isso é um erro de concepção de modelo que precisa ser
impedido de acontecer no caso de Campinas, das empresas públicas, mas revertido, inclusive, como vem sendo revertido em vários países do mundo. Então, inicialmente, eu queria trazer esses 3 pontos para a reflexão de cada um de nós, que são a nossa fragilidade, mas principalmente a fragilidade do planeta, a necessidade imperiosa de cooperação internacional em todos os campos, principalmente na ciência, mas em todos os campos, e também de que serviços que são serviços públicos para a natureza, eles têm que ser serviços também públicos na sua gestão. Então, agradeço a todos que estão nos ouvindo e na próxima semana, JR, eu, se puder, gostaria de continuar falando um pouco sobre a crise do coronavírus. Tudo indica que isso, infelizmente, vai se prolongar por várias semanas, vários meses, mas fazer também um pouquinho um panorama da situação do saneamento aqui na cidade de Campinas, que eu conheço tão bem. Um forte abraço a todos. Ficou mais longa ainda.